Nós vamos falar sobre a formação de conselheiro. O primeiro ponto aqui é tornar claro qual é o papel de um conselho de administração. Por favor, peço que você não confunda o conselho como um repositório dos executivos antigos da empresa e nem confunda o papel de um conselheiro com a aposentadoria. Sabe, a gente tem ouvido falar muito sobre o papel do conselheiro e eu quero aqui trazer muito claramente para você que um conselheiro ele tem responsabilidade, ele tem aspectos de criação de valor para a organização. Então, portanto, nós estamos começando aqui, deixando bastante claro para vocês que nós vamos falar sobre a formação de conselheiros num contexto em que o conselho de administração ele é para valer. Ele não é apenas um órgão figurativo na empresa da sua família. Nós queremos aqui falar sobre o papel do conselheiro que vai efetivamente exercer o papel de controle, de trazer ideias e de ter responsabilidade sobre as decisões que irá tomar. Eu vou deixar claro aqui que é dentro desse contexto que a gente vai falar sobre a formação de conselheiros. Também vou dizer a vocês, existem vários aspectos da administração, análise de balanço, uma série de questões técnicas que eu sei que são importantes para a formação de conselheiros. Mas aqui eu quero falar mais com vocês sobre 3 aspectos importantíssimos sobre o papel do conselheiro. O primeiro deles é que o conselheiro tem responsabilidade. Precisamos entender quais são essas responsabilidades. O segundo papel de um conselheiro é que muitas das vezes, quando ele era um executivo, quando ele era um gestor e ele vai para o conselho, ele precisa mudar a chave. Ele precisa sair de executivo para se tornar um embaixador. E a terceira mensagem é explorarmos com vocês como é que um conselheiro cria valor. A primeira mensagem, portanto, é que o conselheiro ele tem que ter responsabilidade. Veja, do ponto de vista da estratégia de negócios de uma empresa, o conselheiro é o responsável por fazer a aprovação daquela estratégia. Eu quero dizer aqui que se a empresa vai crescer, então ela vai para crescer quanto e ela vai crescer em que estágios e correndo quais riscos. Quem é que aprova essas decisões? É um conselheiro. Do ponto de vista jurídico, um conselheiro ele traz também a responsabilidade civil e criminal. O conselheiro, portanto, é uma pessoa que tem responsabilidade sobre as decisões que têm o maior impacto para a empresa. Aquelas que nós chamamos de decisões estratégicas. Cuidar da formação de um conselheiro é vital, é fundamental que o conselheiro possa conhecer dos aspectos legais, dos aspectos tributários, de balanço e entre outras questões que o conselheiro esteja muito consciente da responsabilidade que tem para trazer aquilo que nós chamamos de capital humano, capital social e modelos de gestão. Vou explicar. O capital humano é o estoque de conhecimento, de experiência, de vivências que o conselheiro, se transitou por outras empresas, ele pode agregar para aquela empresa da qual ele é conselheiro. Se é um conselheiro que tem uma trajetória de longa data, tendo sido gestor executivo naquela empresa, este conselheiro agrega todo o conjunto de histórias, casos de sucessos e insucessos, de como é que a empresa tomou decisões frente a cenários. E vocês conhecem muito bem, enquanto nós estamos numa decisão de negócios, nós precisamos lidar com incertezas. Então, o conselheiro, nesse sentido, tem um papel importantíssimo de agregar o conhecimento, agregar a experiência, as histórias que vão permitir que se tomem decisões mais seguras. Um conselheiro também tem a responsabilidade de trazer o capital social, que é a rede de relacionamento.
as pessoas que vocês conhecem, que um conselheiro conhece, as pessoas que conhecem o conselheiro, podem muito bem antecipar informações, trazer ideias novas, mobilizar contatos que serão importantíssimos para a prosperidade do modelo de negócios da empresa. Um conselheiro também tem a responsabilidade pelo modelo de gestão. É o conselheiro que toma a decisão sobre o time executivo. E veja, se você tem um time executivo de primeira linha, pode ser sim reflexo de um bom conselho de administração, aquele que é verdadeiramente atuante, que monitora, que controla, que diz se os resultados estão sendo alcançados da maneira que o conselho entende que deva ser, em termos de resultado da operação, de eficiência, de riscos que se correm. Então, um conselheiro nesse sentido, ele precisa ter muita responsabilidade sobre o papel que ele tem. Me lembro aqui de alguns exemplos. Um deles é de uma empresa do setor de açúcar e álcool, em que o conselho, formado por famílias, mãe e filhos, controladores daquela empresa, eles deveriam exercer um papel de tomar decisões de alavancagem, tomar decisões do que priorizar, e nem sempre essas decisões vinham sendo tomadas de acordo com o objetivo maior da empresa, que é ganhar dinheiro. Então, neste momento, a nossa intervenção foi no sentido de chamar a atenção e pedir que o papel desses conselheiros da família fossem de fato para proteger o patrimônio, o investimento e os negócios. E que outros temas relacionados às preferências, às vontades familiares, isto deveria ser tratado num outro colegiado, como é o caso de um conselho de família. Estou aqui reforçando a ideia de que um conselheiro, aquele que senta num conselho de administração, ele deve estar focado, ele deve ter a responsabilidade de tomar a decisão para aquilo que é melhor para o negócio. Me lembro também de um outro caso em que nós preparamos os conselheiros para compor o conselho de administração de uma empresa do setor do agronegócio, em que eles rapidamente entenderam a mensagem, a importância de terem conselheiros muito bem relacionados. Afinal de contas, graças à rede de contatos de um dos conselheiros, aquela empresa pôde inovar no seu modelo de negócios. No final, eles conseguiram um aporte de capital. Com esse aporte de capital, conseguiram fazer o seu modelo crescer e conseguiram diversificar as suas operações. Eu estou, portanto, ilustrando aqui como um conselheiro tem a responsabilidade de trazer o capital humano, que é o conhecimento e a experiência relevante para os negócios. Como um conselheiro traz, por meio dos seus contatos, do seu networking, informações, conexões que são importantíssimas para o bom desempenho, até mesmo para a inovação do seu modelo de negócios. Um conselheiro também deve cuidar do modelo de negócios da companhia. A nossa segunda mensagem é sobre o papel que o conselheiro tem, especialmente no caso em que ele no passado tenha sido gestor, tenha sido executivo, que é talvez muito comum. Eu estimo que 75% dos conselheiros nas empresas de controle familiar tiveram no passado um papel, uma responsabilidade enquanto executivo. E esta mudança, ela não é fácil. Uma vida toda de executivo pressupõe, são práticas de você, como executivo, ir lá e fazer acontecer. De traçar objetivos, de traçar metas, de tomar riscos, de assumir responsabilidades e fazer acontecer. Muitas vezes liderando um time, mas, acima de tudo, fazendo acontecer. Quando esta pessoa toma a decisão de ir para o conselho de administração ou é convidada para se tornar membro de um conselho de administração, a forma de atuação muda. E muda como? Muda, primeiro, um conselheiro não tem a responsabilidade executiva. Segundo,
um conselheiro tem a responsabilidade sobre a decisão que está sendo tomada. Terceiro, um conselheiro deve monitorar e controlar o time gestor. Puxa, Fábio, mas parece tão simples isso. Entretanto, a nossa observação é que, apesar de simples, é aonde os conselhos de administração, quando se trabalha em família, mais têm tido problemas. É claro, existem armadilhas aqui. Muitas vezes, sair do papel de executivo e assumir o papel de embaixador é um outro papel. Ser embaixador é criar condições para que as pessoas possam executar. Ser um embaixador significa fazer o trabalho de amarração de bastidores, significa motivar as pessoas, mas a execução fica por conta do responsável por fazer acontecer. Esta mudança, ela não é simples. Me lembro aqui de um caso em que um executivo de longa data foi convidado para inaugurar o conselho de administração. Portanto, seria a primeira vez que aquela família passaria a ter uma reunião de sócios operando como um conselho de administração. Ao fazer isto, não foi nada fácil para aquele executivo, que por muito tempo foi o responsável, foi o diretor industrial daquela empresa de alimentos. Ele conhecia a fábrica com a palma da mão. Muito curioso, porque um conselheiro normal desses de mercado perguntaria sobre o desempenho econômico-financeiro, olhando para o balanço, olhando para a DRE, mas esse diretor industrial, ele perguntava quantos parafusos foram gastos naquele ano. Ele tinha uma métrica de eficiência, de produtividade, de acordo com indicadores industriais. Mas isto porque ele veio de décadas de trabalho na operação. E este papel, deste conselheiro tem sido extremamente relevante para que o papel do conselho de administração seja pleno, que se possa cuidar tanto dos indicadores econômico-financeiros, mas também com informações fidedignas, aquelas outras que podem ser buscadas diretamente na operação. E isto só é válido se este conselheiro, de fato, se manter distante da operação. Ele sabe da operação, ele consegue perceber como que a indústria tem operado, mas ele não pode atuar diretamente na fábrica. Porque se ele fizer isso, ele vai tomar o espaço de alguém que é lá o responsável. Ele vai tomar o espaço de quem hoje é o novo diretor industrial. Às vezes, o conselheiro até tem a vontade de fazer isso para ganhar agilidade, para poder ser mais eficiente, mas quando esse conselheiro percebe o poder destrutivo desse tipo de comportamento, porque afinal de contas, você cruza o caminho e você derruba todo o processo de tomada de decisão, você derruba a cadeia de comando. Então, o crime não compensa. É melhor esse conselheiro respeitar a cadeia de comando. É melhor este conselheiro seguir o processo que está lá desenhado. Afinal de contas, a empresa e o conselheiro e o novo diretor industrial vai ganhar mais se tudo isto for respeitado. O conselheiro tem aquela vontade de ganhar agilidade, de fazer o bypass, mas isso é um risco muito grande de você destruir o processo e a estrutura que está lá criada. Quando o conselheiro percebe esta relação de custo-benefício, ele então consegue entender o papel importantíssimo que ele tem de criar condições para que o time executivo possa entregar resultados. A nossa terceira mensagem diz respeito a como é que o conselheiro cria valor para a empresa. E ele cria valor de acordo com dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é que o conselheiro ele pode e deve criar valor por meio do monitoramento e do controle. É o conselheiro quem vai aprovar qualquer que seja a iniciativa
do time gestor. Se o time gestor quer crescimento, quer alavancar, quer se expor a mais risco, e isto depende da aprovação do conselheiro. E é claro que nesse vídeo nós estamos falando sobre o papel do conselheiro que está trabalhando para famílias empresárias. E é nesse sentido que nós temos o segundo ponto. O segundo ponto diz respeito ao papel do conselheiro para cuidar da cultura organizacional, para cuidar dos valores de como é que se faz negócios. Para alguns, esse assunto parece ser de fundamental importância. Para outros, parece ser algo apenas acessório. Mas, de fato, nós temos visto que as empresas que têm tido sucesso, que conseguem preservar o seu legado ao longo de várias gerações, são justamente aquelas que conseguem se solidificar, consolidar uma boa cultura organizacional. Como é que se faz negócios? Cada vez mais, o papel do conselheiro é olhar para como é que as operações acontecem, como é que as atividades são priorizadas, e nós temos decisões importantíssimas, porque no final do dia não é ganhar dinheiro a qualquer custo. No final do dia é ganhar dinheiro do jeito que a família decide que é a forma apropriada. O mundo dos negócios nos traz muitas oportunidades, mas também algumas armadilhas. É a decisão da família considerar, escolher quais são os caminhos que ela quer navegar. Este aspecto é tão importante que vejo alguns fatos para vocês. Lá em 2008, nós tivemos a crise que se iniciou com o subprime nos Estados Unidos. Em 2009, no ano seguinte, as empresas que mais rapidamente se recuperaram dessa crise nos Estados Unidos foram as empresas de controle familiar. Por que motivo? Porque as empresas, elas têm uma visão de mais longo prazo. As decisões não são apenas para se ganhar dinheiro naquele bimestre ou naquele trimestre ou naquele mês, mas é ganhar sempre de forma sustentável, respeitando a forma de se fazer negócios. Quando eu falo do exemplo do conselheiro que vem da família e que tem essa responsabilidade de cuidar dos valores e da trajetória, isso significa muitas vezes cuidar daquilo que tende a ser o mais alto diferencial que a empresa tem em relação aos seus concorrentes. Nós temos um papel, portanto, fundamental do conselheiro de cuidar dos valores, do jeito de se fazer negócios, de acordo com aquilo que a família preserva e dá importância. Com isto, nós passamos aqui 3 pontos fundamentais para a formação de conselheiros. Lembrando que eu estou conversando com vocês dentro de um contexto de um conselho de administração fortemente atuante para as famílias que têm negócios. Eu também sei que existem várias questões técnicas e de gestão e de responsabilidades que um conselheiro tem, e eu quero aqui, dentro desse contexto, chamar a atenção para vocês sobre 3 aspectos fundamentais. E aqui o meu convite é para que vocês possam fazer uma reflexão. Você que é conselheiro ou que conhece os conselheiros que atuam na sua empresa, qual é o papel, qual é a responsabilidade que esse conselheiro tem? É mais pelo lado do capital humano, de trazer e agregar conhecimentos, experiências e novas formas de ver? Ou é muito mais, talvez, a de agregar uma rede de conexões, contatos que vai fazer a diferença para o desempenho dos negócios? Ou talvez seja a de cuidar mais do modelo de negócios? Esta é uma reflexão importante, porque nós precisamos, no momento seguinte, pensar em como suceder o papel que este conselheiro exerce. No nosso segundo ponto, eu coloquei muita atenção no aspecto da mudança quando aquela pessoa que vai ocupar o cargo de membro do conselho de administração
também tiver tido uma experiência executiva, gestora na mesma empresa. Eu mostrei para vocês que existe uma diferença muito grande entre você ser o executivo que é responsável por fazer acontecer versus o papel de um embaixador que tem que ir lá e criar condições para que o time executivo faça e aconteça. Eu também sei que existe ainda o papel daquele executivo que também é o conselheiro. Este é um papel, portanto, extremamente importante, mas ao mesmo tempo muito delicado e exige bastante em termos de foco, de responsabilidade, até mesmo de postura e atitude daquela mesma pessoa que ao longo do mês ele se senta como executivo e talvez ao final do mês ou ao final de um bimestre ele também tenha uma cadeira, um assento no conselho de administração. É fundamental que esta mudança ela seja muito bem cuidada. A reflexão, portanto, que eu gostaria de convidar vocês a fazerem é: qual é a efetividade da mudança entre o papel executivo para o papel de embaixador? No nosso terceiro ponto, nós falamos aqui sobre a importância do conselheiro em criar valor para a empresa. E o conselheiro cria valor porque ele monitora e controla. Ele cria valor porque ele cuida da cultura organizacional e dos valores. É bem verdade que a longevidade, como que uma empresa vai se diferenciar das demais no ambiente competitivo, vem muitas vezes desse jeito de fazer negócios que é diferente, que é particular, que é peculiar. Não temos como pedir para pessoas do mercado, talentos do mercado, cuidar da cultura organizacional e dos valores tão bem quanto aqueles que a fizeram. E por isso que nós estamos chamando a atenção para a importância do conselheiro que vem da família controladora para exercer, para ocupar este espaço, que é cuidar dos valores e da cultura organizacional da empresa. Com isto, nós fechamos 3 mensagens importantes. Eu sei que não são todas. Eu escolhi aqui 3 para que a gente pudesse aprofundar no entendimento da importância delas na formação dos conselheiros. O conselheiro tem responsabilidade. Um conselheiro tem um papel de embaixador. Um conselheiro precisa cuidar dos valores da cultura organizacional. Ainda mais se esse conselheiro vem da própria família controladora. Eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua história, as suas experiências, talvez até com depoimentos, talvez com dúvidas. Isto tudo para nos ajudar a preparar o nosso próximo encontro, os nossos próximos materiais, os nossos próximos vídeos, os nossos próximos artigos. Espero a contribuição de vocês.